dia, hoje é quinta-feira, 23 de novembro de 2023. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Governo revoga a portaria sobre trabalho do comércio aos domingos. Onda de calor aquece varejo online e vendas de óculos de sol e de blusa regata crescem mais de 170%. Encerra hoje o prazo para presidente Lula sancionar projeto de lei que desonera a folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O Ministério do Trabalho e Emprego vai revogar a portaria publicada na semana passada que retomava a necessidade de acordo coletivo como requisito para permitir o trabalho no comércio aos feriados. Segundo o ministro Luiz Marinho, uma nova portaria com o mesmo conteúdo será publicada nos próximos dias, mas com validade a partir de março de 2024. Até lá, um grupo de trabalho formado por representantes do governo, dos empregadores e dos empregados irá debater a medida para construir um acordo nacional sobre o tema. E a onda de calor no Brasil impactou positivamente no varejo online. Na última semana, as micro e pequenas empresas venderam mais de 93 mil produtos relacionados ao calor, como protetor solar, bronzeador e bonés. A venda de óculos de sol cresceu 182% em relação aos mesmos dias do ano passado. E a venda de blusa regata, 176%. O volume representa um aumento de 66% em relação a 2022. Os dados são da plataforma Nuvem Shop. E a moda circular já é um estilo de vida. Reusar, reinventar e influenciar com objetos vintage é chique. O empreendedor aqui de Brasília viu nesse novo hábito uma possibilidade de negócio, mas de outro tipo de objeto. E está fazendo sucesso. Vamos conferir na reportagem de André Lage. A palavra brechó certamente te lembra roupas, calçados ou objetos de arte usados. No entanto, o empreendedor de Brasília decidiu inovar e abriu uma loja do tipo focada em óculos. Por aqui, o cliente encontra peças de várias marcas e modelos, além dos importados. Tem Christian Dior, Gucci, Chanel, entre outras grifes famosas. O idealizador do negócio foi o Maiton. Ele uniu a influência dos pais com a vontade de abrir um empreendimento de artigos usados. A minha família tem uma ótica na Asa Sul há 35 anos. E aí tinha algumas peças que estavam lá paradinhas há 20, 25 anos e assim começou o brechó. A gente movimentando essas peças que estavam lá encalhadas, empoeiradas. Em 2014, o Maiton criou a marca Brechó do Óculos e foi pioneiro nessa atividade. No início, as vendas eram feitas apenas na internet. Os clientes experimentavam as peças em um escritório. A demanda cresceu tanto que a empresa teve de mudar de local. E para alavancar ainda mais as vendas, o empreendedor procurou um ponto estratégico. Um ponto que a gente achou bem estratégico, assim, perto da rodoviária, aqui bem localizado, perto de uma padaria famosa também. Então a gente falou assim, agora é o momento de ir para o térreo e sair do showroom e pegar mais o público passante mesmo. Os óculos são adquiridos pelo Maiton durante viagens, em leilões, feira de antiguidades e até mesmo em óticas. Algumas peças são restauradas antes de colocá-las na prateleira. Um negócio que vai além do lucro e se tornou a paixão do empresário. Por aqui também tem os óculos mais antigos que servem como acervo para a loja. Esse aqui, de uma grife italiana famosa, foi lançado nos anos 70. O empresário empresta para editoriais de moda. A gente tem algumas peças que são bem preciosas, né? Essas daí a gente não coloca para venda. Mas a gente empresta para influencers, editoriais de moda, stylists. E aí eles fazem essas fotos, mas em contrapartida a gente pede para usar essas fotos na divulgação, esses vídeos, no nosso Instagram, no nosso site. Quem passa pelo local aprova a novidade. Eu achei interessante porque a gente quase não vê brechó de óculos, né? Vê de roupa, de outros materiais, mas de óculos eu achei interessantíssimo.
Isso se chama inovação. Parabéns, empreendedor! E a taxa de desemprego do país no terceiro trimestre ficou em 7,7%, caindo 0,4 ponto percentual em relação ao segundo trimestre. Ela foi puxada pelos estados de São Paulo, Maranhão e Acre. Apenas em Roraima houve aumento de desemprego. No restante do país, as taxas ficaram estáveis. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o desemprego caiu 1 ponto percentual. Os dados foram divulgados pelo IBGE. E em vários estados estão sobrando vagas e faltando, olha só, mão de obra no setor de bares e restaurantes. O repórter Rodrigo Leite foi entender o porquê. No maior restaurante da América Latina foram abertas 40 vagas para diversos setores, como auxiliar de cozinha, recepcionista e supervisor. A maioria não precisa nem de experiência e o piso salarial gira em torno de R$ 1.700. Depois de mais de um mês, só 2 funcionários foram contratados. Nosso salário está dentro da categoria, nós damos benefícios, não precisa de experiência. Nos últimos 12 meses, mais de 80 mil vagas de emprego com carteira assinada foram criadas no setor de bares e restaurantes. O problema é que faltam interessados. Aqui em Curitiba, de cada 10, 3 ainda não foram preenchidas. A gente sente isso depois da pandemia. Como o nosso setor ficou muito tempo fechado, muitas pessoas migraram para outras atividades. Em Belo Horizonte, segundo a Associação de Bares e Restaurantes, a dificuldade é ainda maior, 70% de vagas não ocupadas. Em São Paulo, a ociosidade é de 40%. E no próximo bloco, índice de intenção de consumo fica estável em novembro. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí! Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo para todo o Brasil. As feiras itinerantes funcionam como vitrines para pequenos artesãos. Esse é o objetivo do Salão do Artesanato que percorre o país. Vamos conferir na reportagem de André Lage. A Valda, a Abadia e a Regina fazem parte da Associação de Empoderamento Cultural do Centro-Oeste. As 3 são moradoras de Olhos d'Água, distrito de Alexânia. O artesanato da região é considerado patrimônio cultural e imaterial do estado de Goiás. É dessa arte que as empreendedoras tiram o sustento da casa. Boa parte do trabalho é feita a partir de matéria-prima do bioma cerrado. Folhas, flores, sementes, capins, tem tecido, algodão cru, bordados com linha de algodão. Usam madeiras, tem também o papel machê, que é feito com reciclagem de material, bandeja de ovos, e a colega faz as bonecas com papel machê. Sem loja física, elas comercializam o trabalho em feiras itinerantes, como o Salão do Artesanato em Brasília. Para além do lucro, o objetivo é tornar a arte goiana mais conhecida no mercado. Um dos desafios é obter patrocínio para participar de outros eventos pelo país. Em Olhos d'Água tem a Feira do Troca, 2 vezes por ano, que é em primeiro final de semana de junho e dezembro, mas nós sentimos a necessidade de ter um local fixo, uma loja, para expor nossos trabalhos para os turistas, porque a cidade é turística. Pelos corredores do salão é possível encontrar arte de todas as regiões do país. São 120 estandes com mais de 500 artesãos. A Maria do Carmo veio de Porto dos Volantes, cidade do interior de Minas Gerais. O xodó da artesã são essas bonecas, que representam a cultura regional. São vários artesãos que fazem as bonecas. A gente tem um legado da dona Isabel Mendes da Cunha, que foi a bonequeira de Santana do Araçuaí, e através dela que tem vários artesãos que seguem fazendo as bonecas. A participação em feiras tem sido produtiva. Em eventos como esse, ela consegue crescer o faturamento mais de 50%, oportunidade que ela atribui à parceria com o Sebrae Minas. Na nossa cidade, no nosso povoado, a gente tem uma loja da associação que a gente recebe turistas, lojistas e vende para o público da região. Nós estamos aí na marca, a gente
está registrando a marca do artesanato e o Sebrae está dando todo o apoio, inclusive para as vindas para as feiras, a gente tem o suporte do Sebrae. Além dos estandes, a feira oferece essa oficina de arte e artesanato, que é gratuita. A ideia é fazer com que os participantes aprimorem os conhecimentos ou até mesmo descubram um novo talento. Primeiro que é uma oportunidade de artesãos locais e nacionais trocar experiência. Até porque nós trabalhamos com o cerrado. E muitas espécies, eles nem sabem que está tão próximo e pode agregar o trabalho deles, como criar um produto novo com uma identidade local. Realizado pelo menos 2 vezes ao ano, o Salão do Artesanato tem sido uma boa oportunidade de negócio para os artesãos de todo o país. As próximas edições já estão programadas para o próximo ano. Brasília em maio e São Paulo em agosto. Um evento como esse, eles têm contato não só com o público final, mas com muitos lojistas, né, que aproveitam a reunião de todos esses estados aqui e visitam a feira e fazem aqui negócio já para o ano inteiro. Então, assim, para eles é uma vitrine, não só para o público direto, mas também para um contato com lojistas. É uma oportunidade também de aprimoramento, porque a cada feira a gente percebe, né, que eles estão mais preocupados com o acabamento das peças, com a embalagem, com a forma correta de precificar. Então, é uma qualificação constante. E termina hoje o prazo para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancione o projeto de lei de desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam no país. O projeto foi aprovado pelo Congresso há quase um mês e a prorrogação vai até 2027. A desoneração permite que as empresas substituam a alíquota previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Ao todo, a medida atinge 9 milhões de postos de trabalho. E a tatuagem, uma tradição milenar, mudou com o tempo e hoje é um negócio lucrativo. A expectativa é de um faturamento de 2 bilhões de dólares para este ano. Vamos ver. A capital do país recebeu a 8ª Tattoo Festival, promovida pelo Instituto Brasil Sapiens e com o apoio da Secretaria do Turismo do Distrito Federal. Durante 4 dias, mais de 150 profissionais se reuniram. Há 5 anos, Matheus se dedica ao ofício. Atento, o tatuador de Taguatinga, região administrativa de Brasília, capricha em cada ponto do desenho, que tem nas linhas o caminho para o faturamento do estúdio. Eu trabalhava de carteira fechada durante um período. A partir do momento que eu via que, dedicando o mesmo tempo de hora que eu trabalhava num trabalho comercial, por exemplo, eu conseguia estudar e começar, de certa forma, a viver de tatuagem, eu, como artista, foi algo gratificante. Não tinha como não entregar e não continuar o processo, sabe, aperfeiçoamento e tudo mais. A Cláudia segue na linha de pensamento. Aos 22 anos, sendo 4 dedicados à tatuagem, ela também viu na arte uma oportunidade de ser dona do próprio negócio. Comecei a atender meus primeiros clientes, aí começou a ter um retorno de dinheiro, né? E aí eu comecei a ir de cabeça e estudar até conseguir ficar bom, né? No primeiro ano que eu estava aprendendo, eu vim pro evento. E aí eu me deslumbrei no evento, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Vi várias pessoas, várias mulheres tatuadoras e eu gostei muito. Aí eu quero isso pra vida. A 8ª Brasília Tattoo Festival contou também com concursos, oficinas, shows e até atrações infantis. A solidariedade também marcou presença. As mulheres que tiveram câncer de mama também receberam uma atenção especial durante o evento. Quando eu comecei a fazer esse projeto, eu apaixonei, é apaixonante mesmo, porque quando você termina de tatuar uma auréola, você vê a sensação ali de alegria no rosto delas. E eu confesso que a cada término de procedimento eu choro junto com elas, em todos. E fico muito feliz, né, em realizar isso exatamente por esse motivo, né? Eu estive lá também
Ao todo, mais de 50 mil pessoas passaram pelo festival. E esse número é a prova do resultado de uma pesquisa mundial que mostra que o setor deve faturar até 2 bilhões de dólares até o final de 2023. E a expectativa é de que esse valor chegue até 3,93 bilhões de dólares até o final de 2030. No Brasil, existem aproximadamente 21 mil tatuadores registrados com CNPJ. E a 8ª Brasil Tattoo Festival veio para mostrar que esse mercado continua em ascensão, com mais profissionais interessados em investir. Muita gente vive da tatuagem hoje. Uma das maiores empresas de material de tatuagem do mundo é brasileira, né? Aí você vê, nós não temos uma profissão regulamentada ainda. A importância que isso que movimenta toda a cadeia nos estúdios de tatuagem do Distrito Federal inteiro, não só do Distrito Federal. Nós temos expositores que vêm de fora, temos estrangeiros aqui que estão trabalhando aqui. Incentiva o turismo, diversão, arte. E para eles, a importância disso é mostrar o trabalho numa convenção de tatuagem profissional para que passe aquela confiança para o cliente dele na região dele. As famílias estão cautelosas na hora das compras. O índice apurado mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio aponta estabilidade na intenção de consumo das famílias em novembro. Um fator que causa desaceleração é a alta da inflação no segundo semestre. Por outro lado, um fator que impactou positivamente a percepção de renda do consumidor foi o acesso ao crédito, que, embora esteja na zona da insatisfação da pesquisa, atingiu o maior patamar desde abril de 2020. E vamos falar agora de inovação. O Paraná, que está entre os estados mais inovadores do país, concentra 188 ambientes de inovação e tecnologia, distribuídos em 43 municípios no estado só este ano. São espaços que promovem o empreendedorismo. E esse é o tema da nossa conversa ao vivo agora com César Rissetti, diretor de operações do Sebrae Paraná. Rissetti, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Muito bom estar aqui, falando desse tema, que é o tema da inovação, que impacta a vida de todos nós. E como tem impactado, né, Rissetti? O que é que a inovação representa aí para a geração de emprego, renda e qualidade de vida? O que a gente percebe é que cada vez mais o empreendedorismo ele precisa muito do quesito da inovação. Então, as empresas, para conseguirem competir no mercado, precisam inovar. Novos produtos, novos serviços, melhorar os produtos que as empresas possuem, melhorar processo. E quando a gente leva isso para as empresas do Brasil que estão inovando, a gente percebe que você representa esse universo de empresas inovadoras, tem tido cada vez mais o crescimento no país. O próprio movimento recente, porque nos últimos 10 anos aumentou bastante, o movimento das startups, que são as empresas que já nascem com esse perfil da inovação, eles representam cada vez mais um percentual significativo do empreendedorismo no país. Então, as empresas precisam inovar, cada vez mais a gente percebe essa necessidade, o consumidor está demandando muito o processo de inovação. E é claro que a inovação não é algo tão simples no sentido de você possuir um plano de desenvolvimento dessa inovação. Então, é importante que o empresário coloque isso dentro da sua estratégia. Inovar não é um ponto no tempo. Inovar faz parte da estratégia das empresas brasileiras. Quase 200 ambientes de inovação e tecnologia. Rissetti, o que é que explica esses dados aí no estado? O que a gente tem visto é um movimento muito organizado das entidades empresariais, dos governos, tanto o governo municipal, o governo estadual, tem investido bastante em inovação. E a gente percebe as universidades e os centros de pesquisa cada vez mais conectados com o mundo do empreendedorismo, algo que é muito importante. Muitas vezes a gente tem essa percepção de que a universidade está muito distante do empreendedorismo. O que a gente tem visto é que há uma aproximação. Então, no caso do estado do Paraná, como a gente possui várias universidades, tanto federais, estaduais e as universidades privadas, elas estão cada vez mais se preocupando com
com quanto que elas estão desenvolvendo e entregando para as empresas a inovação. E a gente vê muitos professores, muitos pesquisadores que têm procurado inovar. Então, esse movimento que é um movimento que tem dado muito resultado. A gente tem mais de 40 municípios e que possui esses ambientes de inovação, o que é importante para as empresas, porque quando a empresa decide inovar, é muito importante ter um ambiente, ter apoio para que ela consiga inovar, tanto das instituições quanto das universidades. Na sua opinião, o que outros estados podem fazer aí para seguir esse caminho de exemplo no Paraná? Que a gente tem procurado fazer e o Sebrae Nacional tem feito esse movimento nacional da inovação. E principalmente um processo, Bruno, de interiorização da inovação. A inovação ela não pode se resumir a grandes centros. A inovação tem que estar em todo o país. Então a gente tem visto todos os estados procurando. Recentemente tivemos um grande evento internacional chamado Web Summit, o maior evento de empreendedorismo inovador, startup do mundo. E todos os estados do Brasil estavam presentes. Tínhamos empresários, tínhamos os Sebrais de todos os estados presentes, puxando esse assunto da inovação. Então, se a gente tem um movimento de país, fortalece muito. Tivemos também o Ministério de Ciência e Tecnologia no próprio evento que nós promovemos aqui, levando esse movimento da inovação para todo o país, que é fundamental para a gente ter a sustentabilidade em nosso país e ter um desenvolvimento que se perpetue no tempo. Rissetti, o que o pequeno empreendedor, ele deve fazer para tornar aí o ambiente inovador? Primeiro, é importante o empresário ele perceber que a inovação faz parte do sucesso da empresa dele. A partir do momento que ele percebe isso, ele procurar ajuda, né? O Sebrae ele tem feito um movimento de apoio para as empresas inovarem. Só aqui no estado do Paraná nós atendemos neste ano 185 mil micro e pequenas empresas com inovação. Então as empresas estão procurando inovação e procuram ajuda para inovar. E no momento em que a gente consegue levar a inovação para dentro dessa empresa, por meio dos nossos agentes de inovação, nós conseguimos fazer com que esse empresário se conecte no mundo da inovação. E daí é um movimento de conexão da empresa com o ambiente que ele está. Participar das instituições, das entidades empresariais, esse movimento é importante, o empresário está fazendo. Tem movimentos chamados de governança dos ecossistemas de inovação. Então é importante ele procurar participação. E com isso ele se conecta com esse mundo, que é um mundo cada vez mais presente e decisivo para o futuro. Além de acompanhar aí as novas tendências de mercado, ou seja, é um movimento sem volta, né, Rissetti? É um movimento sem volta. A gente vê cada vez mais a inovação como sendo, de fato, o diferencial das empresas. As empresas que procuram inovar são empresas que, estatisticamente, se mostra que são empresas que têm mais lucratividade, são empresas que conseguem empregar mais pessoas, são empresas que aumentam a sua taxa de sobrevivência, ou seja, fica mais tempo no mercado. Então, é um processo irreversível. A inovação tem que estar, de fato, no dia a dia das empresas. E não estamos falando, Bruno, só de inovações que é chamada assim inovação disruptiva, ou seja, coisas totalmente diferentes do que a gente tem, mas também inovação que muda um pouquinho o seu produto. Só de você mudar uma embalagem do produto, de você mudar uma composição do seu produto, de perceber a sustentabilidade como algo importante para a empresa, nesse momento você vai estar inovando. Então, inovação não é para poucos, inovação é para todas as empresas. E o Sebrae está aí para isso, né, Rissetti? De portas abertas para ajudar o empreendedor não só com o planejamento, mas principalmente com a capacitação, né? Exatamente. Então, a gente tem um conjunto de soluções que a gente leva para o empresário. Então, na orientação com consultoria de inovação, a gente ajuda ele a desenvolver um plano de inovação. Temos vários momentos em que esse empresário se conecta com outras empresas para trocar experiência, chamada conexão de negócios. Muitas vezes o empresário consegue ter uma ideia,
chamado insight, como dizem, né? Uma ideia inovadora, conversando com outro empresário. Então, a gente tem promovido isso e também levado esse ecossistema de inovação, essas instituições, para ajudar o empresário. Então, procure o Sebrae. A gente tem todo um conjunto de ações para ajudar você a inovar, pois é algo importante para que você consiga ter mais sustentabilidade no seu negócio. É isso aí. Procure o Sebrae 0800 570 0800. César Sete, diretor de operações do Sebrae Paraná, quero aqui mais uma vez agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço, Bruno, e nos vemos semana que vem. Uma boa semana a todos. Até mais. E por falar em inovação, olha só, uma empresa holandesa também está inventando moda, transformando fios de cabelo em roupa. É que o cabelo contém fibras de queratina, uma proteína que dá resistência e proteção. Já criaram protótipos de blusas, camisolas e casacos. Tudo feito a partir de cabelo humano. E o Jornal do Empreendedor fica por aqui. A próxima edição é daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, com o meu colega Sebastião Garcia. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.